Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Larry C. Johnson, está aqui conosco. O público não sabe que eu estava pegando no seu pé por causa daquela camisa. Foi uma performance realmente forte da sua parte hoje. Estou tentando ser um bom aluno seu. Ah, sim, eu agradeço por isso. Você é meu filho adotivo iraniano. Larry, vamos começar com o que Donald Trump anunciou há algumas horas. Depois de dar aquele ultimato de 48 horas, dizendo que atacaríamos a rede elétrica iraniana, ele apareceu e disse que os iranianos estão negociando conosco nos bastidores. E aqui está o que Donald Trump disse. Em seguida, recebemos uma resposta do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Eles disseram que não é o caso, que não conversaram com eles de forma alguma. Aqui o que Donald Trump disse. O Ministério das Relações Exteriores do Irã diz que você não está dizendo a verdade sobre ter conversas produtivas ou sobre a guerra. Bem, eles vão ter que conseguir pessoas de relações públicas melhores. Tivemos conversas muito firmes. Vamos ver aonde isso vai levar. Temos pontos principais de concordância. Quase todos os pontos, eu diria. Talvez isso não tenha se transmitido. A comunicação, como você sabe, foi completamente destruída. Eles não conseguem conversar entre si. Mas tivemos conversas muito firmes. O Sr. Witkoff e o Sr. Kushner as conduziram. Eu diria que foram perfeitas. E, se seguirem adiante com isso, o problema, o conflito, vai acabar. E acho que vai acabar de forma muito significativa. Temos muito em mente nossos parceiros no Oriente Médio. Tivemos ótimos relacionamentos com muitos deles, como você sabe. Muitos foram surpreendentemente atingidos. E eu fiquei surpreso ao ver isso, assim como todos os outros. Mas temos isso muito em mente nas discussões. As conversas aconteceram ontem e se estenderam até a noite. Eles querem muito fechar um acordo. Nós também gostaríamos de fechar um acordo. Isso é simplesmente incrível. Esse cara é incrível. O que você acha, Larry? Ele é o máximo. Sabe, é um ditado na Marinha. Você não consegue polir merda, certo? Com o latão você pode esfregar e deixá-lo brilhando. Mas se pegar merda, ela não vai brilhar. Só vai se espalhar. Fede e é uma bagunça. É isso que o Trump está fazendo. Tudo que o Trump está fazendo é manipular o mercado de ações e o mercado de petróleo. Só isso. Ele está tentando manter os preços baixos. Está ganhando tempo até os fuzileiros chegarem. A 13ª Mil vai chegar na sexta-feira, talvez no sábado. A 10ª Mil, que sai de Camp Pendleton, na Califórnia, em San Diego, vai chegar antes, provavelmente por volta de 7 de abril. Então eles têm uma viagem de cerca de 19 dias. Ele não tem nenhuma intenção de um acordo pacífico com o Irã. De jeito nenhum. E os iranianos entendem isso. Eles não são tolos. Os tolos são o povo americano que está lá sentado acreditando nessas bobagens dele. Mas veja, o fato é que eles tiveram boas conversas. O Ron deixou muito claro o que era. Agora, uma das coisas que eu disse foi que o Ron vai insistir para que as sanções sejam suspensas. Bem, adivinha? O Trump suspendeu as sanções. Não tenho certeza se todas foram retiradas, mas as principais sanções que foram implementadas, uma lista inteira delas, ele aparentemente suspendeu. Então isso é um passo na direção certa. Mas tirar os militares dos Estados Unidos do Golfo Pérsico? Então esse é o próximo requisito. O que está acontecendo é que houve um grande movimento. Se você observar o fluxo de aeronaves, C-17s, dezenas delas têm voado. O tráfego aéreo que está chegando provavelmente está trazendo reabastecimento em primeiro lugar, talvez algumas tropas. Mas eles não estão voando para retirar pessoal. É exatamente o contrário. Então, sabe, o Trump é um mentiroso. Desculpe decepcionar alguém por aí que achava que podia confiar no que ele diz.
Vamos ver. O mercado de ações inicialmente abriu com uma alta de cerca de 1.000 pontos, e vamos ver por onde está indo. Ainda está em 890. Então, cara, vitória e paz à vista. And let's see if where it's headed. Yeah, it's still at 890. So, oh man, hey, victories and peace at hand. Nope. This is the United Não, States is gonna os Estados Unidos vão continuar atacando o Irã, e o Irã vai continuar atingindo bases americanas e os israelenses. Pelo menos o Irã tem uma estratégia que está seguindo e um plano claro. Mas o Estreito de Hormuz está fechado, a menos que você esteja disposto a pagar pela sua carga em yuans. Os chineses vão sair dessa situação muito bem, mas isso significa que países como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Filipinas vão ter que tomar decisões difíceis nesta semana sobre se continuarão usando o petrodólar ou se adotarão a moeda chinesa. Larry, você mencionou que eles estão enviando muitas, você sabe, armas, pessoal ou combatentes para a região. Qual é o plano da parte do Donald Trump? Bem, neste momento, a 80ª Divisão Aerotransportada foi ativada. Eu não sei onde eles estão localizados. A base deles é em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Há rumores de que eles foram transportados por via aérea no fim de semana. Para onde estão indo eu não sei, mas eles estarão em algum teatro de operações. Não sei se estão em Incirlik, na Turquia, ou na base Muafak, na Jordânia, mas estão avançando. Não tenho certeza de qual é a intenção de uso deles. E Deus nos ajude, sabe, se estiverem falando em tentar fazer um lançamento aéreo sobre a ilha de Karg, porque isso seria um massacre para as tropas americanas. Mas então há a unidade expedicionária dos fuzileiros navais, a 13ª, que tem base em Okinawa. Então, de Okinawa, veja só um fato curioso. Se você tem os fuzileiros em Okinawa e depois os fuzileiros na Califórnia, então Okinawa leva um pouco mais de 2 semanas para chegar à costa sul do Irã, no Mar da Arábia. Saindo da Califórnia, a rota mais direta, acredite se quiser, é ir para o leste. Na verdade, descer da Califórnia pelo Canal do Panamá, cruzar o Atlântico, passar pelo Mediterrâneo, descer pelo Canal de Suez e depois pelo Mar Vermelho. Esse é o caminho mais rápido. Mas eu imagino que os planejadores percebam que isso é incrivelmente perigoso, especialmente considerando a postura e as declarações dos Houthis de que agora vão fechar o Mar Vermelho ao tráfego marítimo. Então, eles terão que navegar para o oeste, o que vai acrescentar alguns dias à viagem. Eles não vão chegar ao local por pelo menos mais 2 semanas. Então, sabe, o Trump dizendo, sim, estamos tendo ótimas conversas, ele só está tentando ganhar tempo para colocar as tropas lá, porque não tem nenhuma intenção de firmar um acordo de paz com o Irã. Larry, acho que a ilha de Karg teria que haver algum outro alvo. Não acho que eles vão para a ilha de Karg. Eles irão para outro lugar, porque a ilha de Karg fica longe do Estreito de Hormuz, e não há motivo para estar lá. É uma área plana. Eles poderiam ser atingidos sem qualquer tipo de sistema de defesa aérea ou proteção. Esse é o problema com a ilha de Karg. Então, quais são as alternativas para os Estados Unidos? Bem, não há boas alternativas. Então é preciso definir qual é a missão. Certo, a missão na ilha de Karg seria bastante direta. Você gostaria de impedir a exportação de petróleo do Irã. Exceto que os Estados Unidos suspenderam as sanções sobre o petróleo iraniano pelo simples motivo de que precisamos desse petróleo no mercado para tentar estabilizar os preços, porque os preços estão subindo, não caindo. Sabe, aqui na minha região, o preço subiu cerca de $1,10 desde 28 de fevereiro. O juiz napolitano estava falando sobre isso mais cedo. Lá subiu tipo $1,25. Então os americanos estão ficando irritados porque isso agora está pesando no bolso deles. Então,
Se essa for a missão, faria sentido tentar assumir o controle do petróleo lá. Mas nesse caso, você estaria cortando o fluxo de petróleo. Ou se decidir tomar e dizer, certo, agora vamos aumentar a produção a partir do Irã, isso não vai acontecer. O Irã simplesmente desligaria tudo. Eles destruiriam seus próprios campos de petróleo antes de deixar os Estados Unidos controlá-los. E mesmo que os fuzileiros navais ou a 86ª Divisão Aerotransportada estivessem na ilha de Karg, seriam alvos fáceis. Eles não têm um sistema de defesa aérea para protegê-los dos drones e mísseis que o Irã enviaria repetidamente. Então, a outra possível missão seria tomar qual é o nome da ilha? É Qasem, uma daquelas ilhas no Estreito de Hormuz. Fica perto da costa, Qasem-Yak ou algo assim. Bem, novamente, como você vai levar os fuzileiros navais até lá? Se esses navios estiverem transportando os fuzileiros e os desembarcando de forma anfíbia, eles estarão a menos de 10 milhas da costa iraniana, e o Irã vai afundá-los. Vi outro analista sugerindo, embora eu não saiba qual é a real intenção, que eles poderiam desembarcar os fuzileiros navais em Chabahar para que possam chegar em terra por lá. Mas com que propósito? Isso não vai abrir o Estreito de Hormuz. Isso só vai criar um alvo onde os fuzileiros navais enfrentarão ataques de drones e ataques de mísseis, e eles estariam ocupando, uma região bastante isolada do Irã. Chabahar será importante no corredor norte-sul quando estiver totalmente operacional. Mas quanto a ser um ponto de estrangulamento do Irã, é tudo menos isso. Então, as missões no papel simplesmente não fazem sentido, porque o que os Estados Unidos precisam é de um aumento no fluxo de petróleo saindo do Golfo Pérsico e total liberdade de movimento para o tráfego marítimo através do Estreito de Hormuz. Bem, eles não estão conseguindo isso. E apesar de todas as ameaças e bravatas vindas dos Emirados Árabes Unidos, sim, vamos entrar em guerra com o Irã, isso simplesmente não é realista. Com o quê? Quer dizer, vamos lá. Eles me lembram de um cafetão gordo e fora de forma. Um cara que explora prostitutas. Esse é o Emirados Árabes Unidos. Eles criaram uma espécie de Disneyland, onde sim, tem petróleo, tem gás que é exportado, mas construíram essa cidade mítica, bem, eu a chamo de mítica, como Dubai, onde há todas essas pessoas ricas se reunindo. Há todos esses trabalhadores quase em regime de servidão vindos das Filipinas, da Tailândia e da Indonésia trabalhando lá, basicamente se curvando e bajulando todos os brancos. Agora, alguns dizem, bem, eles ganham mais dinheiro do que ganhariam se ficassem em casa, então estão dispostos a suportar essas condições. Mas é só, o comércio em Jebel Ali. A única coisa que os Emirados Árabes Unidos têm é esse porto de livre comércio chamado Jebel Ali. E é ou a maior do mundo ou a segunda maior. Não há comércio acontecendo lá. Então toda atividade econômica que estava concentrada naquela área está morta. Turismo, morto. Construção, bem, haverá muita construção quando precisarem reconstruir algumas das coisas que foram destruídas. Mas neste momento, construção, os investimentos nisso, o dinheiro está congelado. Os serviços financeiros estão congelados. Essas empresas estão se retirando. Elas estão dizendo, ok, não vamos ficar aqui. É perigoso demais. Então, entre a perda do petróleo e dos produtos derivados exportados pelo Catar e aquele setor de serviços, isso representa 83% da economia deles. Por quanto tempo você perdeu 83% da sua renda e continuar vivo? How long can you lose 83% of your income and stay alive? It's not like they got ample savings. So, Não é como se eles tivessem grandes economias. Então a situação política com esses ditadores árabes, porque é isso que eles são, seja falando dos Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait ou Arábia Saudita, Bahrein, eles estão em apuros. E a única coisa que poderia salvá-los seria se o Estreito de Hormuz fosse magicamente reaberto e houvesse livre circulação de comércio. Bem,
Isso não vai mais acontecer. O Irã deixou claro, sabe de uma coisa? Vamos instalar um pedágio. Se quiser entrar, ótimo, mas vai pagar uma taxa de acesso. O Irã vai recuperar o dinheiro das perdas que sofreu como resultado desta guerra. Essa é uma forma de obter reparações de maneira indireta. This is one way to obtain reparations indirectly. Terry, uma das coisas sobre as quais conversei ontem e até hoje com algumas pessoas bem informadas é a rede de energia e gás do Irã. Eles têm um sistema de gás e eletricidade muito complicado e, de certa forma, avançado. É por isso que é quase impossível destruí-lo se você tentar atacá-lo. Essa é a dificuldade que Donald Trump vai enfrentar se seguir nessa direção. Mas, por outro lado, quando se trata dos Estados Árabes no Golfo Pérsico ou de Israel, every way towards your grace. Sim, sim. Não, quero dizer, até agora, o Irã tem evitado atacar esses centros de poder. De novo, acho que ele está mais focado em enfraquecer a força militar desses países, assim como sua capacidade de apoiar operações militares. Mas você sabe, o Irã deixou claro, olha, se vocês nos atingirem em nossa infraestrutura, se forem atrás, por exemplo, de Bushehr novamente, ou de Isfahan, então as restrições vão acabar de vez. Quer dizer, elas já meio que acabaram. Eles estão apenas atingindo alvos sistematicamente em Israel e por todo o Golfo Pérsico. E sabe, supostamente nós destruímos, quer dizer, se você ouviu o Scott Bessent, sim, destruímos a capacidade de mísseis do Irã. Bem, não fizeram um trabalho muito bom nisso, porque eles continuam disparando pelo menos 3 ondas diferentes por dia, 3 a 4 ondas por dia. E isso já vem acontecendo há, 24 dias. And that's been going on now for, 24 days into this? Sim. Estou curioso, Larry, sobre o que Scott Bessent disse a respeito de como eles estão tentando lidar com as 3 ou 4 ondas. Ajudando a financiar um país com o qual atualmente em guerra, senhor secretário. De novo, Kristen, por que não temos fatos concretos aqui? Esse petróleo iraniano sempre seria vendido aos chineses e seria vendido com desconto. Então, o que é melhor, Kristen? O que é melhor? Se o preço do petróleo disparasse para $150 e eles recebessem 70% disso, ou se o preço do petróleo permanecesse abaixo de $100. É melhor que ele esteja onde está agora. E para deixar claro, sempre planejamos para essa contingência. Cerca de 140 milhões de barris estão no mar. Em essência, estamos fazendo um jiu-jitsu com os iranianos. Estamos usando o próprio petróleo deles contra eles. Temos uma visão muito mais clara para deixar claro no Tesouro quando esse petróleo é exportado. Se ele vai para a Indonésia, Japão ou Coreia, temos uma visão muito melhor e conseguimos bloquear as contas nas quais o dinheiro do petróleo entra. Quando vai para a China, ele é completamente reciclado. E no Tremento, para deixar claro, esse nargo bilhões de dólares para o cimento pejus em Catestimal. Oh my God, we got Mr. Miyagi. É tão confuso. Meu Deus. Temos o Sr. Miyagi, insera, tira-cera. Sou um mestre de jiu-jitsu, agora eu te jogo no chão. Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, Bessant é uma piada. Sabe, ele mente. Talvez seja por isso que o Trump o contratou, porque ele é um bom mentiroso. Bem, na verdade ele nem é um bom mentiroso. Eles podem inventar qualquer racionalização ou justificativa que quiserem. Então, basicamente o argumento dele é este. Estamos fazendo a China pagar mais pelo petróleo, o que a China pode bancar, e estamos colocando todo esse dinheiro no bolso do Irã, que estamos tentando derrotar. Brilhante. Insera tira-cera, sabe? Deus, isso é o Karate Kid pra gente burra. É isso que é. The Karate Kid for stupid people. That's what this is. Larry, há um artigo na Bloomberg dizendo que esse tipo de atitude de sim, senhor, na administração Trump a tornou incompetente. É por isso que o governo não está funcionando como deveria. Isso está se revelando um dos erros mais sérios e devastadores por parte do presidente dos Estados Unidos. Pelos relatos que vimos, parece que o chefe do Mossad estava no comando,
fornecendo informações de que o Irã seria derrotado em poucos dias e dizendo: vamos atacar e seguir com esse plano. E de alguma forma, Donald Trump e toda a administração foram convencidos. Larry, a guerra contra o Irã é um enorme erro de cálculo por parte da comunidade de inteligência. Quem é o responsável por isso? Responsável? Quer dizer que você acha que existe algum tipo de responsabilização, que as pessoas voltam e dizem: ei, você disse isso, então vai ser punido? Nada disso. Não há responsabilização. Li várias coisas. Há uma variedade de teorias circulando por aí sobre como isso faz parte de algum plano elaborado. Planejado pelos Estados Unidos, sabe, xadrez 5D, 10D. Sabe, eles estão pensando muitos passos à frente, como se fossem isolar a China. Tudo o que posso fazer é contar o que ouço de amigos nas Forças Armadas que estão envolvidos em diferentes partes dessa operação. E definitivamente não há, sabe, muito planejamento detalhado ou reflexão profunda por trás disso. Grande parte agora é apenas correria, tentando descobrir como apagar o incêndio que eles mesmos começaram. Eles colocaram fogo na casa e agora estão dizendo: ei, talvez devêssemos pegar um pouco de água ou um extintor de incêndio. A situação ganhou vida própria. Não acredito que isso fizesse parte do plano de Trump. Algo como: certo, vamos fechar o Estreito de Hormuz, vamos quebrar os países da Ásia que são nossos aliados. Porque aqueles que estão sendo mais prejudicados pela interrupção do fornecimento de petróleo, de gás natural liquefeito e de fertilizantes são países que normalmente eram considerados fortes aliados dos Estados Unidos: Japão, Coreia do Sul, Filipinas. São eles que estão realmente levando a pior agora. Mas sabe, isso também está afetando Camboja, Bangladesh, Vietnã. Os países asiáticos veem isso como uma praga. A praga os infectou primeiro, e a infecção vai se espalhar pelo mundo. Ainda não atingiu a Europa com força total. Ainda não atingiu os Estados Unidos com força total. Agora eles olham para isso e dizem: ah, sim, mas provavelmente foi um movimento brilhante. É por isso que Trump assumiu o controle da Venezuela, para ter acesso a todo aquele petróleo. O petróleo está, debaixo da terra. Ele não consegue tirá-lo de lá. Não é como se a infraestrutura da Venezuela para bombear o petróleo estivesse funcionando. Está quebrada. Eles conseguem extrair um pouco, mas não o volume necessário para substituir o que foi perdido no Golfo Pérsico. E a cada dia que passa, não há uma solução viável no horizonte. Ainda assim, os traders de Wall Street, as pessoas que comandam os mercados de petróleo do Ocidente, se iludiram. Mentiram para si mesmos. Estão ouvindo Trump. Acham: ah, isso vai se reverter. As coisas estão melhorando. Há ótimas conversas. Não há conversas. O Irã não vai negociar. O Irã quer uma vitória agora e está parcialmente conseguindo. Então, por enquanto, as sanções continuam suspensas. Mas vamos ver se isso inclui os Estados Unidos começando a atacar esses petroleiros. O que eu não acho que vão fazer. Porque se fizerem, só vão piorar a escassez de petróleo, aquela que já está afetando o mundo, e colocarão mais dinheiro nos bolsos da Rússia. Então a Rússia está se saindo bem com isso. E os analistas ocidentais exageram grosseiramente a dependência da China em relação ao petróleo e ao gás natural liquefeito vindos do Golfo Pérsico. A interrupção desse fornecimento tem apenas um efeito menor sobre a economia chinesa, não um efeito grande. O verdadeiro impacto sobre a China virá à medida que a economia global desacelerar. Já estamos em uma recessão. Ninguém vai dizer isso. Vão dizer: ah, isso pode causar uma recessão. Não, já estamos em uma recessão. Você só ainda não tem os números à sua frente para ver o quão grave ela realmente é. A questão é, até que ponto vamos cair economicamente, globalmente, a ponto de isso se tornar uma verdadeira depressão?
Eu teria que voltar e procurar a definição econômica exata de uma depressão, mas você vai ver uma contração significativa na atividade econômica global de qualquer forma. Depois, há o impacto com o fertilizante. O fertilizante existente por aí, o preço dele está disparando. E você pode dizer, e daí? Bem, se você precisa desse fertilizante para plantar milho, e o milho agora está, digamos, a $100 o alqueire, estou apenas inventando um número. Se o seu custo de produção desse milho agora dobrou, pelo menos no que diz respeito ao fertilizante, e não apenas ao fertilizante, então o preço do fertilizante dobrou. So the price of the fertilizers doubled. The price of diesel here in the United States is up at least $2. O preço do diesel aqui nos Estados Unidos aumentou pelo menos $2 por galão desde 28 de fevereiro. Então, de repente, há um aumento nos custos de combustível, um aumento nos custos de fertilizante e depois será necessário vender o milho por um preço mais alto. E a boa notícia é que as pessoas estarão com fome, então precisarão pagar o preço mais alto. Mas pode ser que isso não se mostre economicamente viável para os fazendeiros. Ou seja, isso tem efeitos em cascata que ainda nem conseguimos compreender totalmente. E mesmo que parasse hoje, e não vai parar hoje, nem daqui a uma semana, eu realmente acredito que isso vai continuar por no mínimo 2 a 3 meses, talvez mais, até que a dor econômica seja tamanha que os Estados Unidos sejam forçados a dizer, certo, chega, vamos parar. O que precisamos fazer para colocar a economia de volta em funcionamento? E sabe de uma coisa? Até lá pode ser tarde demais para lugares como Dubai, Doha e Catar. Essas cidades têm dependido do fluxo de capital externo, assim como do fluxo de mercadorias entrando e saindo. Se não estiverem recebendo esses produtos, a comida vai se tornar um grande problema. Não sei que tipo de reservas alimentares eles têm, mas garanto que toda a carne e aves que possuem são importadas de outros países. Eles não estão recebendo isso agora. Então veja, Doha, os Emirados Árabes Unidos e o Catar vão ficar sem comida. Talvez em mais um mês, se isso continuar. Portanto, o poder de negociação do Irã nessa situação não é apenas forte, vai aumentar. Larry, o Pete Hex, compartilhou um vídeo de um oficial dizendo que estamos prontos para esmagar o inimigo. Estamos todos preparados, o moral está alto e tudo pronto para começar. Mas acabou que o vídeo era antigo. Foi compartilhado pelo próprio cara que aparecia falando nele, e ele já está aposentado. Sim, ele deixou o corpo de fuleiros navais há 5 anos. É impressionante. Por outro lado, Larry, vimos o HuffPost noticiar que as tropas dos Estados Unidos estão cada vez mais inquietas com a estratégia de Donald Trump em relação ao Irã, à medida que o conflito entra em seu ponto central. Espera. Wait. What was that word you used? Qual foi a palavra que você usou? Estratégia. Agora isso se chama estratégia do Trump. Pelo amor de Deus, meu caro, do que você está falando? Não existe estratégia nenhuma. Tá bom, desculpa. Okay, sorry. Sim, o artigo menciona que eles não querem morrer por Israel. Esse é o ponto principal. As entrevistas foram com militares da ativa e reservistas. Todos estão destacando que o estresse está aumentando, o moral está baixo e eles têm dúvidas sobre a missão. Qual é o objetivo? Porque eles não têm uma compreensão clara do que Donald Trump está fazendo. Essa é a realidade que Pete Hegseth não quer que ninguém saiba. E quem vai representar essas pessoas hoje em dia? Eu não vejo o chefe do Pentágono indo nessa direção. Sabe, à medida que a guerra do Vietnã se tornava impopular, até mesmo entre as tropas que estavam lá, surgiu um fenômeno chamado fragging, em que soldados matavam seus próprios líderes, aqueles que eram entusiasmados demais em colocá-los em perigo. Talvez tenhamos visto uma variação disso com o porta-aviões Gerald R. Ford, quando supostamente a lavanderia pegou fogo e levaram 30 horas para apagá-lo.
Nosso amigo Andrei Martyanov fez um ótimo vídeo relembrando o que aconteceu no porta-aviões Forrestal, acho que em 1967. Segundo relatos, John McCain era um piloto que acidentalmente disparou um míssil que atingiu o convés e incendiou o Forrestal. Houve explosões e tudo mais, mas a tripulação apagou o fogo em 19 horas. E o Andrei estava dizendo que há algo nessa história que não faz sentido, que levaria 30 horas para apagar um incêndio na lavanderia. Então não estamos recebendo a história completa. Isso foi muito maior, muito pior do que qualquer um pode imaginar. E agora estão dizendo que o porta-aviões vai ficar fora de serviço por 14 meses. Então sim, pode haver sérios problemas de moral. Uma das pessoas com quem conversei disse que eles estão apenas tentando aguentar firme, esperando que cheguemos ao fim. Sabe, as pessoas realmente não entendem isso. Eles têm uma variedade do que chamam de equipes de ação de crise. Eles montam um centro de operações, e esses centros funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não desligam, não há dias de folga. Então você entra e os turnos normalmente são das 6 da manhã às 6 da tarde, ou às vezes das 7 às 7. Mas você trabalha 12 horas e não é só 12 horas, porque digamos que seu turno termine às 7, mas o novo turno começa às 7. Você tem o que chamam de reunião de transição, onde eles revisam o que aconteceu nas últimas 12 horas e delineiam o que será feito nas próximas 12. Então, quando o briefing termina, geralmente leva de 15 minutos a meia hora. Então, em vez de sair exatamente às 7, você sai às 7h30 e depois dirige, faz o trajeto até em casa e as pessoas ficam muito cansadas. Sim, e irritadas. Os ânimos começam a se exaltar. Já participei de exercícios que duraram 7 ou 8 dias nesse tipo de cronograma, e isso realmente estressa as pessoas. Então, de modo geral, sim, acho que é um verdadeiro problema de moral aqui, porque surge a pergunta, qual é o objetivo? O que estamos tentando dizer? Larry, nos últimos 3 dias vimos, sabe, um F-35, um F-16 e um F-15 sendo atingidos pelo sistema de defesa aérea iraniano. E muitos de nós estamos nos perguntando se todos foram destruídos, como Donald Trump está tentando fazer parecer. Então, como o Irã é capaz de fazer isso? Não sei se você viu essa animação. Há um canal que produz essas animações e parece que vem do Irã. Os iranianos estão fazendo isso e divulgando algum tipo de informação sobre como eles derrubam essas aeronaves. Eles falam sobre diferentes mísseis e sistemas de defesa aérea. Aqui está uma dessas animações, mostrando como o sistema de defesa aérea iraniano atingiu o F-35. 2026. Eu atingi um F-35 pela primeira vez na história. Sou o Majid, um sistema iraniano de defesa aérea de curto alcance que usa orientação por busca de calor infravermelho. Não utilizo radar, não emito nenhum sinal. Às 2h50 da manhã, no centro do Irã, meu olho infravermelho vasculhou o céu em silêncio, sem emissão de radar. Então encontrei meu alvo. Travei, lancei e acertei. Levei 3 segundos para contornar o sistema de detecção de ameaças do F-35. Os Estados Unidos gastaram aproximadamente 400 bilhões de dólares ao longo de 30 anos no desenvolvimento do F-35. Mas ele foi projetado para o radar, não para o calor. Um lado gastou 400 bilhões. O outro construiu um sensor de calor passivo em um caminhão. E a física fez o resto. Mais de 20 países operam o F-35. E todos eles estão revendo essas imagens. Mas agora eles têm o modelo. Sim, é error. Qual é o seu entendimento sobre esse vídeo? Parece que eles têm algum tipo de informação privilegiada, e é por isso que estão produzindo, para mostrar algo. Não, eles estão certos sobre o infravermelho. O míssil não atingiu o avião diretamente.
Quando o piloto percebeu que havia um míssil se aproximando, ele lançou aqueles sinalizadores que queimam mais quente e criam uma assinatura de calor maior. O míssil atingiu um deles, mas ainda estava perto o suficiente do avião para que os estilhaços o danificassem. O piloto conseguiu sair do espaço aéreo iraniano. Pelo que entendi, ele estava bem no interior, em algum ponto sobre o centro do Irã quando aconteceu, e conseguiu sair e fazer um pouso forçado em algum lugar. O avião se foi, sim, foi destruído. Mas o sistema de defesa aérea iraniano. Ainda há partes dele ativas. Eles ainda não conseguiram derrotar esses mísseis que estão chegando, nem têm um sistema capaz de parar os Tomahawks e os Jasms. Fico me perguntando se em algum momento os russos e os chineses vão intervir, tentar atualizar esse sistema e talvez enviar seu próprio pessoal para ajudar o Irã a se defender do Ocidente. Sabe, isso está escalando. Apesar das declarações de Trump mais cedo hoje, dizendo que, sim, estamos fazendo grandes progressos, temos acordo em tudo, menos em uma ou duas coisas. É tipo, meu Deus, quer dizer, ele está mentindo. Não é verdade. Então veremos um efeito de gangorra. Os mercados vão bem hoje, até ficar claro que não há acordo e que o Irã não está brincando. E você sabe, o preço do petróleo no exterior vai continuar subindo. Estamos enganando o público americano agora. Não, não é ruim. Isso vai ser o member to in mais. Não, enough investment. Parece, Larry, que o que a Rússia aprendeu na Ucrânia, junto com o que o Irã está aprendendo agora, vai ter uma influência enorme nos futuros sistemas de defesa aérea que todos esses países, Rússia, China e Irã, irão desenvolver. Seria um sistema de defesa aérea integrado, reunindo diferentes componentes da Rússia, do Irã e da China, para criar uma rede abrangente. Esse vai ser o resultado desta guerra. Is that going to be the result of this war? Well, yeah, I mean, Bem, sim, quero dizer. O sistema de defesa aérea, vamos pegar o Patriot e o THAAD. Eles foram projetados para um ambiente em que você poderia ter talvez 2 mísseis chegando, não centenas. Então os sistemas ficam sobrecarregados. E o custo desses mísseis específicos é proibitivo para a produção em massa. Digamos que você tenha um míssil balístico, ou vamos usar um drone Geran, e esteja tentando derrubá-lo. Se esse drone Geran custa 50 mil ou 100 mil dólares, e você está usando um míssil de 6 milhões de dólares, if that geranium drone costs $50,000, $100,000, and you're using a $6 million missiles to bring it down. 2 mísseis de 6 milhões de dólares para derrubá-lo, ou seja, 12 milhões gastos para eliminar uma ameaça de 50 mil dólares. Você sabe, essa conta não fecha. E o THAAD, o míssil de defesa de área de alta altitude terminal, é ainda mais caro, cerca de 12 a 13 milhões cada. Então sim, é preciso repensar isso, porque no momento que eles têm, Israel diz que é um sistema em camadas. A primeira camada é o domo de ferro, que foi projetado mais para foguetes supersônicos. Depois vem a funda de Davi, que alcança outra altitude. Acima disso está o Patriot, e acima dele o THAAD. Bem, esse sistema basicamente não funciona mais. Está esgotado. Vimos isso em Dimona na outra noite. Na verdade, dava para ver que ainda havia fogo de defesa aérea subindo, e você vê o lançamento, e então o outro míssil simplesmente, boom, desce e atinge o solo. A defesa aérea ignorou completamente qualquer sistema que estivesse sendo disparado contra ela. Então eu acho que os russos e os chineses, agora seria a hora de começar a testar. Você tem outro ambiente de combate real. Traga seus sistemas, veja o que pode testar. A Rússia tem uma configuração bem sólida entre o S-400 e o S-500. Eles têm sido bastante eficazes em derrubar a maioria dos drones e mísseis. Não todos, é claro. Não existe perfeição neste mundo, mas certamente conseguiram neutralizar ataques significativos de drones. Israel não consegue, e os Estados Unidos também não. E sempre que você os ouve dizer, sim, derrubamos 90%,
Bobagem. Eles estão mentindo. And whenever you hear them say, "Oh yeah, we shut down 90%," nonsense. They're lying. But the learning process is so important, Larry. Mas o processo de aprendizado é muito importante, Larry, eu acho. Eles aprendem como atingir os alvos, os mísseis, os aviões. É como uma universidade para essas pessoas que estão estudando esse tipo de coisa. Eu presumiria que a Rússia está lá, a China está lá, todo mundo está lá para entender o que está acontecendo. Everybody's there to understand what's going on. Yeah, no, this you get real-time Sim, você obtém informações em tempo real com base no que realmente está acontecendo no combate. Mais uma vez, qualquer que tenha sido o sistema de defesa aérea do Irã, ele se mostrou inadequado para impedir ataques com esses mísseis. Muitos desses ataques foram realizados a partir de uma distância segura, sendo lançados de fora ou apenas um pouco dentro das fronteiras do Irã. Mas essa ideia de um ataque convencional ao Irã, estamos destruindo seus aeródromos. Bem, o Irã não tem uma grande força aérea, nem depende dela para projetar poder militar. Destruímos a marinha deles. Sabe, o Irã nunca teve uma marinha de águas azuis. Eles não estão por aí estendendo seu poder por meio de forças navais. Their power via the Navy. It's for defense, and that's why you get the submarines and É para defesa. maritime. E é por isso que eles têm os submarinos e os drones marítimos, os subaquáticos. Então, o que os Estados Unidos estão atacando agora não está realmente reduzindo a capacidade militar do Irã. As cidades subterrâneas de mísseis e os depósitos ainda estão lá. Mais uma vez, não acho que o Ocidente tem ideia de quantos mísseis, especialmente os avançados, o Irã possui. E acredito que eles continuam a fabricá-los. Não sei quanto tempo leva para produzir diferentes componentes, mas parece que eles têm conseguido fazer isso. Portanto, não há motivo de preocupação imediata. Não é como se fossem ficar sem mísseis na próxima semana. There is no immediate, it's not like they're going to run out of missiles next week. Larry, you mentioned the attack on Dimona and Larry, você mencionou também o ataque a Dimona e Arad. Duas cidades foram atingidas por mísseis balísticos iranianos, mísseis hipersônicos. Parece que eles enviaram apenas um míssil hipersônico para Arad, o que mostra que estavam confiantes de que ele atingiria o alvo. Qual é o entendimento aqui? Porque, quando você olha para a mídia israelense, eles dizem que estão investigando o caso para entender o que aconteceu. Por que falharam em interceptar o míssil? Pois é, se Dimona pode ser atingida por mísseis iranianos, isso significa que ninguém realmente tem uma proteção confiável, considerando as defesas aéreas? has any sort of protection considering air defenses. Correct. Yeah. The air defense systems don't work. Correto. They've got É. limited capability. Quero dizer, os sistemas de defesa aérea não funcionam. Eles têm capacidade limitada. E você já teve o Ted Postal falando sobre isso extensivamente. Ele tem todos os fatos e números. Mas sabe, tudo o que você precisa fazer é assistir ao vídeo, aquele que saiu de Dimona. Você viu 3 ou 4 mísseis de defesa aérea subirem e, boom, o hipersônico simplesmente passou por eles. De vez em quando eles têm sorte. Mas, novamente, há um problema de suprimento, especialmente mísseis Patriot e THAAD. For particularly with Patriot and THAAD missiles. I've talked about that before. There was not an unlimited. Eu já falei sobre isso antes. Não havia um estoque limitado e, francamente, uma quantidade significativa foi esgotada pelo que foi enviado à Ucrânia e pelo que foi usado na guerra de 12 dias em junho passado. E agora, a intensidade. Estamos entrando no dia 25. Então estamos chegando, sabe, em cerca de 8 horas já será depois da meia-noite no Irã e o início do dia 25. E o Irã continua, sabe, como um relógio, lançando ataque de mísseis contra alvos em Israel e no Golfo Pérsico. At targets in Israel and in the Persian Gulf. Larry, what do you make of, Larry, o que você acha do que aconteceu ontem à noite? Os Estados Unidos transferiram seus soldados do Iraque para a Jordânia. E antes disso, soubemos que outros países da OTAN estão retirando suas tropas do Iraque. O que está acontecendo? Isso está ligado a algo que vai acontecer em um futuro próximo? Um confronto entre o Irã e os Estados Unidos em solo? Ou é algo diferente que não tem nada a ver com isso?
Bem, não. Quero dizer, é apenas mais um sinal de que os Estados Unidos não têm controle da situação. Eles tiveram que retirar seu pessoal do Iraque, porque caso contrário seriam, bem, não sabemos quantos foram mortos ou feridos. Vi alguns vídeos online, não sei se são reais, mas um era do Catar, e mostrava um ataque com o pessoal em um pátio. Então realmente não sabemos quantos soldados norte-americanos foram mortos ou feridos. Mas sabe, eles tiveram que retirá-los. Isso não é sustentável. Os Estados Unidos não têm pessoal militar suficiente para se proteger e derrotar os grupos apoiados pelo Irã que os estão atacando. Então, sabe, finalmente, 23 anos após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, os Estados Unidos estão sendo expulsos. Quero dizer, esse é mais um triunfo definitivo para o Irã. For Iran. Is Iran planning O Irã está planejando a monetização. Eles querem monetizar o controle sobre o Estreito de Hormuz? Com certeza. E até que ponto você acha que os Estados Unidos estão dispostos a ir contra esse tipo de política? Quão bem-sucedidos eles podem ser se tentarem se opor ao que o Irã está fazendo no Estreito de Hormuz? Porque até agora, ouvimos de autoridades do governo iraniano que mais de 20 países estão em contato com o Irã para administrar isso, para pagar apenas para passar, sem enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Bem, vá em frente. Vá em frente. Não, vá em frente. Como você vê Donald Trump lidando com isso? What's his leverage? Bem, qual é a vantagem dele, certo? A necessidade de manter os carros funcionando, as fábricas operando, esses outros países vão, seguir o dinheiro. E o que isso significa é que a supremacia do dólar está em apuros. Aqui, a ordem econômica internacional está sendo restabelecida. O sistema de Bretton Woods está morto. Trump está tentando mantê-lo vivo. Mas agora o Irã realmente conquistou alguma influência e o jogo vai esquentar. Então, se você viu o Japão e a Coreia do Sul começando a comprar petróleo com yuans, caramba, isso é significativo. É nisso que precisamos focar. Observar o que realmente está acontecendo. Quem está fazendo o que nas transações financeiras aqui? O Iêmen está preparado, Larry. Eles anunciaram que estão prontos para entrar na luta. Mas até agora não vimos nada vindo do Iêmen. Sim. Teria umas condições caso isso you. Sim, acho que eles vão esperar para ver. Se houver um ataque à rede elétrica iraniana, então nesse momento eles vão fechar o Mar Vermelho. Até agora, isso não aconteceu. Acho que os outros estão aguardando o momento certo por enquanto. Não vejo vontade deles de expandir a guerra ainda. Eles também vão observar o que a Arábia Saudita realmente faz. A Arábia Saudita fala bem, ameaça fazer várias coisas, mas até agora não lançou ataques contra o Irã. Acho que, se os sauditas realmente atacarem o Irã, então veremos os Houthis começarem a atingir a Arábia Saudita com mísseis vindos do sul. Saudi Arabia with missiles from the south. Estamos chegando a um ponto em que todos esses estados árabes não importam mais, nem para um lado, nem para o outro, nem para os iranianos, nem para os Estados Unidos. Bem, é aí que estão os árabes do Golfo. Eles estão a caminho da irrelevância. A capacidade deles de fornecer petróleo, e com licença por um segundo, petróleo, gás natural liquefeito, fertilizantes, a indústria química, foi isso que os tornou importantes. Pois bem, isso acabou. E grande parte disso não é algo simples, como apertar um botão e de repente voltarem aos negócios. Então, os 3 países que têm menos margem para absorver o choque são Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. Catar particular, basicamente servo doméstico dos Estados Unidos. The house slave of the United States. And they've been, E eles, fizeram uma escolha ruim. Eles meio que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Pois bem,
Eles colocaram todos os ovos nessa cesta. E agora suas finanças estão secando. Quanto mais essa guerra se prolonga, mais danos econômicos sofrem. São países autocráticos, regimes, sabe, baseados em famílias, em tribos. Eles não contam com nenhum tipo de apoio popular. Então ainda não vimos todo o impacto do que aconteceu com esses países, porque, sabe, Dubai é Portugal tem muitos harapes e euros. It became a center attracting lots of money and lots of foreigners. I mean, hell, even Tucker Carlson was talking about buying a condo. Quer dizer, poxa, até o Tucker Carlson estava falando em comprar um apartamento em Catar ou nos Emirados Árabes Unidos. Acho que ele não vai mais seguir com essa compra agora, porque você sabe, ninguém quer ficar lá tentando desviar de mísseis e a infraestrutura não vai conseguir sustentar isso. Então, estamos meio que à beira do precipício. Se os Estados Unidos e Israel, e não dá para descartar que Israel possa tentar atacar a rede elétrica do Irã, e, como você mencionou antes, ela é relativamente descentralizada. No entanto, se for atacada de qualquer forma, Israel vai se tornar o grande alvo. O Irã então vai eliminar, destruir a rede elétrica de Israel. Muito mais fácil de fazer. Não apenas a rede elétrica, dessalinização, tudo, Larry. Sim, até agora, o Irã evitou dar esse passo. Mas se Israel e os Estados Unidos continuarem com esses ataques que estão matando civis, acho que o Irã está em posição de escalar o conflito e fazer os Estados Unidos pagarem um preço terrível. Larry, aqui está o que Donald Trump disse sobre administrar o Estreito de Hormuz. Eles têm, obrigada. E o Estreito de Hormuz, quem vai controlar isso? E isso será aberto muito em breve se isso funcionar. Com em breve? E quem está no controle disso? O Irã ainda conseguirá controlar o fluxo de petróleo? Seja Tortinin que é um gente. Por quem? Talvez eu. Seu. Eu e o Ayatollah. Seja lá quem for o Ayatollah, seja lá quem for o próximo Ayatollah. Veja, também haverá uma forma muito séria de mudança de regime. Agora, com toda a justiça, todo mundo do regime foi morto. Então isso é. Quer dizer, o cara, é brincadeira. A gente tem que rir só para não chorar. Avoid crying. Sabe, algumas pessoas por aí, sem mencionar nomes, que insistem que tudo isso é algum tipo de encenação de Donald Trump, que ele não é mais tão estúpido assim. Não. Na verdade, ele realmente é tão estúpido. Ele simplesmente está desconectado da realidade. Isso não é algum plano genial que ele tenha para refazer o mundo. Eles realmente planejaram isso com antecedência. Achavam que poderiam realizar essa mudança de regime no Irã. E veja, a tentativa de Revolução Colorida, que começou em 28 de dezembro e foi até, digamos, 10 de janeiro. Aquilo foi um prenúncio, mas eles continuaram avançando. O ataque que ocorreu em 28 de fevereiro foi planejado com antecedência. Eles não decidiram isso em apenas algumas semanas. O que eles contavam era conseguir realmente uma mudança de regime. Eles acreditavam de fato que a República Islâmica era extremamente impopular e que se apenas matassem algumas pessoas de alto escalão, a maioria da população iraniana se levantaria e estabeleceria uma democracia ou algo do tipo. Bem, isso não aconteceu. E agora os Estados Unidos e Israel estão presos, tentando descobrir como sair dessa situação. Porque eles querem redefinir o tabuleiro de xadrez, por assim dizer. Eles meio que perderam essa partida, então agora precisam restabelecer o tabuleiro, já que não estão desistindo de seu objetivo de destruir o Irã. Eles querem uma mudança de regime. Alguém encarregado de administrar o governo, o exército e a economia do Irã que seja submisso ao Ocidente. Eles acham que realmente podem conseguir isso. Então o que estão buscando agora é uma pausa.
Acho que o Irã entende isso e não vai tirar o pé do pescoço do Ocidente. Basicamente, se o Ocidente tentar destruir o Irã destruirá a economia global, da qual o Ocidente depende. Não será algo universal. A Rússia vai se sair bem com isso, e a China, na verdade, vai se sair até melhor. Mas vários outros países vão sofrer muito. E o Irã está basicamente enviando a mensagem: se você se alinhar aos Estados Unidos e a Israel, também vai sofrer. Sim, muito obrigado, Larry. Vamos nos ver salvo nisso satisfeito. On Friday. Sim, sim. Estarei na estrada então, mas estarei disponível. Yeah. Até breve, então. Certo, comporte-se esta semana. Tudo bem, tchau, tchau. Bye-bye.